A nossa aula agora é sobre centro de massa. Centro de massa. O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se, primeiro, toda a massa do sistema estivesse concentrada neste ponto. Segundo, todas as forças externas estivessem aplicadas neste ponto. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma figura retirada do livro do Resnick, que um bastão é lançado com um movimento de rotação. O ponto preto que nós vemos aqui é o centro de massa do bastão. Então, o ponto preto, como é o centro de massa e é como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto, o ponto preto descreve uma trajetória parabólica, como se fosse um ponto apenas. Determinação do centro de massa para partículas. Para determinar a localização do centro de massa, devemos levar em consideração se estamos tratando de um sistema de partículas ou de corpos maciços. Sistema de partículas. Por exemplo, duas partículas. Se temos duas partículas de massas respectivamente M1 e M2, separadas por uma distância d, localizamos o centro de massa pela fórmula x do centro de massa igual a M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M2, considerando-se um eixo OX passando pelas duas partículas, como está aqui na figura. Nós temos aqui uma massa M1 e uma massa M2, nós temos um eixo ligando essas duas massas, a distância entre elas é d, o posicionamento do M1 é x1 em relação à origem e a massa 2 localiza-se a uma distância x2 da origem. Então, utilizamos esta fórmula. Para muitas partículas, se tivermos n partículas todas alinhadas, basta generalizar a forma anterior. Teremos, neste caso, x do centro de massa igual a m1x1 mais m2x2, etc., mais mnxn, e embaixo a soma de todas as massas, que podemos mostrar dessa forma: 1 sobre m, somatório de i, desde 1 até n, de mixi. No caso de três dimensões. No caso de termos partículas distribuídas no espaço bi ou tridimensional, basta que apliquemos 2 ou 3 vezes a fórmula acima, respectivamente, considerando um eixo para cada dimensão. Tá? Nós obteremos o x do centro de massa, 1 sobre m somatório de mixi, o y do centro de massa, 1 sobre m somatório de miyi, e o z do centro de massa, 1 sobre m mizi. Determinação do centro de massa. Para alocarmos o centro de massa de forma vetorial, basta que façamos um raio de posição, partindo da origem até o ponto onde está o centro de massa, igual a xcm i, ycmj mais zcmk, com xcm, ycm e zcm obtidos com as fórmulas vistas anteriormente, e o IJK são os vetores unitários na direção e sentido, respectivamente, dos eixos x, y e z. Exemplo 1. Uma partícula de 2 kg tem coordenadas x, y, menos 1,2 e 0,5, e uma partícula de 4 kg tem coordenadas x, y, 0,6 e menos 0,75. Ambas estão em um plano horizontal. Em que coordenada? Primeiro, x. Segundo, y deve ser posicionado em uma terceira partícula de 3 kg para que o centro de massa do sistema de 3 partículas tenha as coordenadas menos 0,5 e menos 0,7. Resolução. Queremos o x do centro de massa em menos 0,5. Aplicando a fórmula, teremos 2 vezes 2 quilos aqui vezes menos 1,20, mais 4 quilos vezes 0,6, mais 3 quilos, que é a terceira massa, vezes a sua posição x3, e a soma das massas, 2 mais 4 mais 3, igual ao ponto que nós queremos, que é menos 0,5. Fazendo as contas, nós teremos 3x3 mais 0, isso aqui é 0, igual a
menos 0,5 vezes 9. Ou seja, x3 é menos 4,5 sobre 3. O x3 deve ser menos 1,5. O y do centro de massa deve ser menos 0,7, é o pedido da questão. Então, devemos ter 2 vezes 0,5, mais 4 vezes menos 0,75, mais 3 vezes y3, sobre 2 mais 4 mais 3. Isso deve ser igual a 0,7. Então, ficamos com 3y3 menos 2 igual a menos 0,7 vezes 9. Ou seja, 3y3 igual a 2 menos 6,3, de onde o y3 é menos 4,3 sobre 3 e o y3 é menos 1,43 metros. Vejamos agora o exemplo 2. Determine as coordenadas do centro de massa do sistema de duas massas de 30 gramas e 20 gramas, situadas nos pontos 3 centímetros, 2 centímetros, menos 3 centímetros, e a outra em 2 centímetros, 6 centímetros e 3 centímetros. Resolução. Apesar de termos somente duas partículas, mas como estão referenciadas em coordenadas tridimensionais, aplicaremos as três fórmulas, uma para cada dimensão, ao invés de nós ligarmos as duas massas por um eixo, certo? Elas já estão referidas a um sistema tridimensional. Então, x do centro de massa vai ser 30 vezes 3, mais 20 vezes 2, sobre a soma 30 mais 20. Deu 2,6 centímetros. O y vai ser 2 vezes 30, depois mais 6 vezes 20, sobre a soma das duas massas. Deu 3,6 centímetros. E o z? Menos 3 vezes 30, mais 3 vezes 20, sobre a soma das duas massas. Isso deu menos 0,6. Logo, o centro de massa estará em 2,6 centímetros, 3,6 centímetros e menos 0,6 centímetros. Ou, utilizando o vetor, vetor posição, nós teremos que o vetor vai ser igual a 2,6 centímetros I, mais 3,6 centímetros J, menos 0,6 centímetros K. Determinação do centro de massa para corpos maciços. No caso de corpos maciços, as partículas tornam-se infinitesimalmente pequenas e suas massas tratamos como dm. O somatório, por sua vez, torna-se uma integral. As fórmulas, então, passam a ser: o x do centro de massa é 1 sobre a massa, a integral de x dm. O y do centro de massa é 1 sobre m integral de y dm. E o z do centro de massa vai ser 1 sobre m integral de z dm. Nos problemas, devemos considerar as possíveis simetrias que existam para facilitar o cálculo das integrais. Placas finas e planas. Muitas vezes, para determinar o centro de massa de um objeto plano, uma placa, por exemplo, devemos cortar essa placa por faixas paralelas a um dos eixos coordenados para compor a integração. O centro de massa dessa faixa estará localizada em x-til, y-til. A massa dm da faixa é considerada como toda concentrada toda em x-til, y-til. Devemos levar em consideração ainda a densidade delta da placa, que poderá ou não ser constante. Então, aqui está uma figura representativa, que nós temos uma placa, certo? Então, fizemos aqui faz-se aqui uma faixa paralela a um dos eixos, certo? E o centro de massa da faixa está em x-til, y-til. Isso para nós montarmos a integral. Exemplo. Determine o centro de massa da placa fina de densidade constante, delta, que cobre a região limitada pela parábola y igual a x menos x2 e pela reta y igual a menos x. Então, aí está o gráfico. Nós temos aqui a parábola, que é y igual a x menos x2, e aqui está a reta y igual a menos x,
certo? A região, a placa é essa aqui. E aqui está a nossa faixa. A faixa vertical. O centro de massa da faixa será x til, y til. O x é o x mesmo, certo? Que vai variar de 0 até 2. Agora, o y da faixa está justamente na metade da faixa. Então, basta que a gente some o y de cima mais o y de baixo e divida por 2. Quem está acima é a parábola x menos x2, mais quem está abaixo, menos x, está aqui. Soma e divide por 2. Então, o centro de massa da faixa será a abscissa x ordenada menos x2 sobre 2. A área da faixa. Ora, a área da faixa, que é o dA, é igual a altura vezes a largura. A altura é quem? É a de cima menos a de baixo. É a parte de cima menos a de baixo. Ou seja, nós temos x menos x2 menos a de baixo é menos x. Vezes a largura da faixa, que é dx. Então, ficamos com 2x menos x2 vezes dx. A massa. Então, a massa, nós temos o dm é igual a delta vezes dA, densidade vezes a área. Então, dm vai ser igual a delta vezes esse dA que nós acabamos de calcular, 2x menos x2 dx. Então, essa expressão aqui é a dm. Logo, a massa vai ser a integral de dm, que é delta 2x menos x2 dx. O x variando de 0 até 2, daqui até aqui. O delta é constante, vai sair, constante nesse problema, sai. Então, integral de 0 a 2 de 2x menos x2 dx, que vai dar o delta, resolvendo a integral, é x2 menos x3 sobre 3, variando de 0 a 2. Aplicando os valores, então teremos delta vezes 4 menos 8 terços, de onde a massa será igual a 4 delta sobre 3. Vejamos agora o x do centro de massa. Vai ser 1 sobre m integral de x til dm, que nós já vimos anteriormente. Então, x do centro de massa vai ser 1 sobre a massa que nós acabamos de calcular, que é 4 delta sobre 3, integral de 0 a 2 de x, o x til é x, vezes o dm. Quem é o dm? É delta vezes 2x menos x2 vezes dx, certo? Então, o x do centro de massa vai ser igual, aqui vai ficar 3 sobre 4 delta, esse delta aqui, como é constante, sai da integral, ficou a integral de 0 a 2 de 2x2 menos x3 dx. Cortando esse delta com esse delta, ficamos com 3 quartos, resolvendo a integral. Vai ser 2x3 sobre 3 menos x4 sobre 4, com o x variando de 0 até 2. Então, fica 3 quartos. Fazemos as contas aqui, as substituições. Depois, nós temos x do centro de massa igual a 3 quartos vezes o resultado disso aqui, que é 2 elevado a 4 sobre 12. E dá o x do centro de massa igual a 1. Agora, vejamos o y. O y de centro de massa é igual a 1 sobre a massa integral de y til dm. Então, o y do centro de massa vai ser 1 sobre a massa, que é 4 delta sobre 3, integral de 0 a 2, porque o x está variando de 0 até 2, aqui é o y til, que é menos x2 sobre 2, e aqui é o dm, que é delta, que multiplica 2x menos x2 vezes dx. Nós calculamos anteriormente isso daqui. Então, ficaremos com y do centro de massa. Resolvendo isso daqui, vai dar 3 sobre 4 delta. Vai sair esse menos delta sobre 2, que é constante, saiu da integral. Ficamos com a integral de 0 a 2 de 2x3 menos x4, certo? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar menos 3 oitavos. Cortou delta com delta, menos 3 oitavos. Essa integral é x4 sobre 2 menos x5 sobre 5, variando de 0 a 2. Fazendo as contas, nós temos o y do centro de massa igual a menos 3 quintos.
Logo, o centro de massa da placa está localizado em 1 menos 3/5. Exemplo com placa fina com densidade variável. Determine o centro de massa de uma placa fina que cobre a região entre o eixo x e a curva y igual a 2 sobre x2, o x variando de 1 a 2, se a densidade da placa no ponto xy for delta de x igual a x2. Vejamos o gráfico. Então, nós temos aqui a curva y igual a 2 sobre x2, a região está abaixo da curva, entre x igual a 1, x igual a 2 e o eixo do x, ou seja, é toda essa região aqui. Então, aqui nós vamos escolher uma faixa na vertical. Tá aí o gráfico. A massa. A diferencial da massa é igual a ΔX, que é a densidade, vezes a área, certo? Ou seja, a densidade foi dada no problema, é x2. E a diferencial da área é a área da faixa. É a altura da faixa, que é 2 sobre x2, vezes a largura, que é dx. Certo? Fazendo as contas aqui, corta esse x2 com esse x2, ficamos com dm igual a 2dx. Então, a massa, que é a integral de dm, vai ser integral de 2dx, que é esse dm aqui. O x variando de 1 até 2, certo? Fazendo as contas, aqui temos que a massa é igual a 2, certo? Então, o centro de massa da faixa, agora, centro de massa da faixa, o x2, x vai ser o x mesmo. O y2 é justamente a metade da altura da faixa, ou seja, é 2 sobre x2, que é a altura, dividido por 2. Então, a metade, é exatamente no meio. Então, o y2 é 1 sobre x2. Ou seja, o centro de massa da nossa faixa, que é x, y, vai ser x e 1 sobre x2. Esse x aqui vai variar de 1 a 2. Vejamos o x do centro de massa da placa. Vai ser 1 sobre m, integral de x dm. Ou seja, o x do centro de massa é igual a 1 sobre 2, a massa é 2, nós calculamos, integral de 1 a 2, o x é x e o dm é 2x. Então, está aqui montada a nossa integral. Esse 2 vai sair, fica 2 sobre 2, integral de 1 a 2, de x dx é x2 sobre 2, variando de 1 a 2, certo? Fazendo as contas aqui, as substituições, 2 sobre 2 dá 1, substituiu aqui, 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2, o x do centro de massa é 3 sobre 2. Vejamos agora o y do centro de massa da placa, né? É 1 sobre m, integral de y tio dm. Ou seja, é 1 sobre 2, que a massa é 2, integral de 1 até 2, que o x varia de 1 até 2, de 1 sobre x2, que é o y tio, e o dm, que é 2x, certo? Esse 2 vai sair e ficou integral de 1 até 2 de x a menos 2 dx. Tá? Então, esse 2 sobre 2 dá 1. A integral de x elevado a menos 2 é x elevado a menos 1 sobre menos 1, variando de 1 até 2. Fazendo as contas, dá meio. Ou seja, o y do centro de massa é igual a meio. Logo, o centro de massa da placa vai estar em 3 meios e 1 meio. Utilizando integrais duplas. Pode ser necessário o uso de integrais duplas para determinar o centro de massa de uma placa fina que cobre uma região R do plano XY. Nesse caso, utilizamos para a massa a integral dupla na região do ΔXY onde ΔXY é a densidade no ponto XY. Por que estamos usando a integral dupla? Porque a densidade está sendo dada em função de x e de y, certo? O centro de massa, o x vai ser 1 sobre a massa, integral dupla sobre a região de x vezes a densidade, vezes dA, e o y do centro de massa vai ser 1 sobre a massa, integral dupla sobre a região, y, delta de xy dA. Exemplo, encontre o centro de massa de uma placa triangular fina limitada pelo eixo y e pelas retas y igual a x
e y igual a 2 menos x, se o delta, a densidade que está dada aqui em função de xy, é 6x mais 3y mais 3. Então, aqui está o gráfico. Nós temos aqui o y igual a x, a reta y igual a x, a reta y igual a 2 menos x, e aqui o eixo y. Então, a nossa placa está contida aqui nesse espaço aqui, nessa região, certo? E a faixa que nós vamos utilizar é a faixa vertical. Então, está aí novamente o gráfico. Então, para a massa, nós vamos utilizar integral dupla na região de delta de xy dA, certo? Bom, quem é o delta? Foi dado no problema, 6x mais 3y mais 3. O dA é o dy dx. Então, a integral interna aqui de dy, o y está variando de x até 2 menos x. Aqui, ó, x até 2 menos x. E a integral para dx, o x está variando de 0 a 1. Então, com isso, nós temos a massa igual à integral de 0 a 1. Resolvendo essa integral interna, nós chegamos a esse resultado, 6xy mais 3y2 sobre 2 mais 3y, variando de x até 2 menos x, integral de 0 a 1 dx. Resolvendo, fazendo as substituições, nós chegamos à integral de 0 a 1 de 12 menos 12x2 dx. E a massa, então, fazendo as contas, dá 8. Vejamos agora o x do centro de massa. Então, 1 sobre 8, que é a massa, integral dupla sobre a região de x, delta de xy dA, certo? Então, nós temos aqui o x, o delta de xy foi dado no problema, que é 6x mais 3y mais 3. E o dA é dy dx, com o y, a integral interna, o y variando de 1 até 2 menos x, aqui, ó, pela figura. E o dx, nós temos o x variando de 0 até 1, certo? Então, ficamos com o oitavo, resolvendo essa integral aqui, ficamos com 12x menos 12x3. Então, já foi resolvida e feita a substituição, certo? E, por último, resolvemos essa integral, fazemos a substituição, dá 3. Então, o x do centro de massa, fazendo a conta, é 3 oitavos. E o y do centro de massa é 1 oitavo da integral sobre a região de y vezes a densidade vezes dA. Então, vai dar 1 oitavo, aqui está o y, a densidade é 6x mais 3y mais 3, e o dA é dy dx. Novamente, o y variando de x até 2 menos x, que está aqui, e o x variando de 0 até 1. Certo? Resolvemos a integral interna, fazemos a substituição, deu 14 menos 6x, menos 6x2, menos 2x3 dx. E, por último, resolvemos essa integral e fazemos a substituição. Então, deu 1 oitavo, que já estava lá de fora. A integral dá 17 sobre 2 e o y de centro de massa, então, é 17 sobre 16. Portanto, o centro de massa da placa está em 3 oitavos, como abscissa e ordenada 17 16 avos. Por último, vejamos utilizando integrais triplas para sólidos. Pode ser necessário o uso de integrais triplas para determinar o centro de massa de objetos sólidos no espaço. Neste caso, utilizamos a massa vai ser a integral tripla de delta dV, onde delta é delta de xyz, a densidade no ponto xyz. E o centro de massa é análogo. Então, x do centro de massa vai ser 1 sobre a massa integral tripla de x delta dV, y, a mesma coisa, 1 sobre m integral tripla y delta dV. E o z do centro de massa é 1 sobre a massa integral tripla de z delta dV. Vamos ver um exemplo. Uma gamela sólida de densidade constante é limitada abaixo pela superfície z igual a 4y2, acima pelo plano z igual a 4 e dos lados pelos planos x igual a 1 e x igual a menos 1. Encontre o centro de massa do sólido. Então, aí está o desenho da gamela.
certo? Então, abaixo temos aqui uma superfície, certo? Essa superfície aqui. Acima nós temos o plano Z igual a 4. E aos lados nós temos x igual a 1, esse plano, e x igual a menos 1. Então está aqui o objeto, certo? Então temos que o x varia desde menos 1 até 1, o y também de menos 1 até 1, e o z, ele vai de 4y2 aqui embaixo até z igual a 4, certo? Então para a massa, nós teremos a integral, vai ser a integral de dz, dy, dx, certo? Menos 1 até 1, menos 1 até 1 e 4y2 até 4, certo? A densidade é constante aqui no caso, certo? Então, a integral interna de z vai de 4y2 até z igual a 4. A interna vai de menos 1 até 1 e a x é de menos 1 até 1. Entretanto, devido à simetria, podemos considerar apenas a parte do sólido que se encontra no primeiro octante, facilitando assim o cálculo da integral. Teremos, nesse caso, m sobre 4, 1/4 da massa. Depois é só calcular o m. Então é isso, ó. Se ao invés de eu calcular de menos 1 até 1 e menos 1 até 1, aqui eu pegar só o primeiro octante, eu terei a massa sobre 4 igual a 0, integral de 0 a 1, de 0 a 1, e a integral de dz, essa sim vai de 4y2 até 4. Então a massa é 4 vezes isso. 4 vezes essa integral que aqui está. Certo? Calculando, e já fazendo as substituições, aqui a interna dá 4 menos 4y2. Depois, a do meio dá 2/3 de dx. E por último, resolvendo essa integral, dá 32 sobre 3, que é a massa do sólido. Vamos achar o centro de massa do sólido. Então, nós podemos observar que essa figura ela é simétrica em relação aqui ao... Na verdade, em relação ao eixo do z, porque o x é simétrico e o y também é simétrico. Só não tem simetria para o z, né, para a altura. Então, o z do centro de massa vai ser 1 sobre a massa, integral tripla de z delta dv. Ou seja, 1 sobre a massa que nós calculamos, 32/3. E aqui está a integral, 4, integral de 0 a 1, de 0 a 1 e de 4y2 até 4, de z, agora colocamos o z, dz, dy, dx. Certo? Então fica como 3 sobre 32, fazendo essa conta. E resolvendo aqui a interna e fazendo a substituição, nós temos integral de 0 a 1 de 16 menos 16y2, dy, dx. Resolvendo a próxima, ficamos com 128/5, integral de 0 a 1 de dx. E resolvendo a interna, aqui teremos 3/32 de 128 vezes 128 sobre 5. Ou seja, o z do centro de massa é 12 sobre 5. O aluno deve fazer essa conta aqui, essa integral, para verificar que ela está correta. Logo, o centro de massa é 0, 0 e 12 sobre 5. Então, aí está a nossa referência bibliográfica. Muito obrigado.